O projeto Pod Psique é um amor na minha vida há mais ou menos 5 anos. Lá na pandemia, quando tudo fechou da noite para o dia, eu pensei como eu vou ajudar as pessoas que não querem sair, porque muitas pessoas não queriam sair, né? A gente sabe que aqui no nosso estado o governo barrou muitos estabelecimentos de abrir consultórios por ser um ambiente menorzinho, fechado, que cabia poucas pessoas no ambiente, em função da saúde, né? Do risco, né? Da saúde e da questão na época do Covid. E as pessoas se fecharam e se isolaram muito, nem no consultório elas vinham. E muitos não gostavam da psicoterapia online. Na época tinha um preconceito muito grande com isso. E aí eu não conseguia chegar nas pessoas com alguma forma de auxílio. Então, o que eu pensei? Preciso chegar de alguma forma e, infelizmente, sem o contato físico, o contato presencial, quem eu não conseguia nem online, o que eu fiz? Eu resolvi gravar áudios, na época nem era podcast, áudios com algumas reflexões sobre assuntos que vinham na psicoterapia variados, então da psicologia no dia a dia. As necessidades que apareciam no consultório, frequentemente, eu gravei alguns áudios, eu enviava para os meus pacientes. Eu enviava para as pessoas que estavam passando por um momento difícil, que emocionalmente, mentalmente, ficaram mal naquela época da pandemia. Eu comecei a gravar áudios e aí eu pensei, na época, por que não colocar isso no Spotify? Por que não liberar esse acesso para mais pessoas que não só os meus pacientes, as pessoas amigas, as pessoas próximas? E aí eu fui colocando lá devagarinho essas reflexões, que na época eram reflexões da Val, baseada nesses assuntos que o pessoal trazia na psicoterapia. E aí eu trazia de forma geral, é claro, não era uma terapia, mas era uma reflexão que ajudava as pessoas a ficarem mais positivas na época. E aí, por que agora podcast? Porque é um formato que tem sido tão legal, tão moderno, tão... como é que eu vou trazer a palavra? Eu chamo de energia. Podcast é uma energia que a gente consegue transmitir para as pessoas pela forma natural da gente trazer alguns temas que são tão pesados. Então, hoje eu transformei essas reflexões da época da pandemia, que eu levava para as pessoas à distância, para esse novo projeto que é o Pod Psique. O nome Pod Psique é muito interessante, porque é claro que os meus colegas da área, né, da psicologia, da psiquiatria, da área da saúde, e muitas pessoas que estudam, que já desenvolvem o autoconhecimento, que buscam o conhecimento da psicologia no dia a dia, devem saber de onde vem psique. Mas eu vou te contar a origem da origem da origem, tá? Bom, Pod Psique. Psique, no tempo antigo, vem do grego antigo, onde psique significava alma, onde significava suspiro de vida, espírito. Depois, nos tempos modernos de estudos de Platão e Aristóteles, eles trouxeram uma nova forma de olhar para a palavra psique e para a alma e unir a psicologia, o trabalho da psicoterapia com a palavra da alma, porque a psicologia nada mais é, né? Como se fosse pouco. É o estudo da alma, né? Do ser humano de forma integral. Não só a mente, não só o corpo físico, mas o todo. E o nosso todo é a nossa alma. Então, Aristóteles e Platão trouxeram para a gente, para o mundo moderno, trazendo a psique como um olhar para a mente humana baseado nas sensações, nas emoções e na essência que vem da nossa alma. E, além dessa parte lá de trás da filosofia grega, psique, na mitologia grega, que é muito legal a gente trazer a parte da mitologia associada e conectada com a vida atual, na mitologia grega, psique era o nome de uma mortal, então de uma humana que se casou com o deus Eros. E o deus Eros é o deus do amor. E aí, qual é o sentido da gente olhar para a mitologia grega e para o nome dessa mortal que se casou com o deus do amor? Porque essa moça, essa mulher, casou com o deus do amor, o Eros, com o nome de psique, para encontrar o sentido da vida e a essência da sua alma. Buscar no amor, no deus do amor, a essência da sua alma.
Por isso também eu fiz questão do nome Psique, por causa da mitologia grega que nos ensina tanto até hoje. No episódio de hoje, muito especial, que é a nossa inauguração, o episódio 1 do Pod Psique, eu decidi falar exatamente sobre isso. Decisões invisíveis e como elas impactam a nossa vida no presente e no futuro. As decisões invisíveis são todas as decisões que a gente toma no nosso dia a dia sem perceber, sem estar conectado, sem estar consciente no aqui e agora. Por isso, eu quis trazer essa temática, porque é algo que todos nós vivenciamos no dia a dia da nossa vida, principalmente no mundo atual, que está tão acelerado e a gente quer dar conta de tudo e a gente acaba fazendo as coisas num piloto automático, sem se conectar com o que está acontecendo, com as pessoas que efetivamente estão ao nosso redor, ou até mesmo se conectar com a nossa própria decisão, se ela efetivamente é boa ou não pra gente lá na frente. Muito bom. Fechou, né? Tu respondeu as duas? Tu fez Acho que sim, hein? Porque ela já falou como ela se manifesta. Falei? Como perceber quando estamos agindo por impulso? Uma pergunta muito importante e que traz pra gente uma ideia geral de como observar no nosso dia a dia quando isso nos impacta. As decisões invisíveis são... Eu trouxe esse termo, na verdade, para chamar a atenção de vocês, para vocês entenderem que todos os dias a gente tem tanto ações, quanto decisões, quanto comportamentos, pensamentos e sensações, inclusive, ocultos, tá? Então, eu trouxe a formação, né, o nome desse Pod Psique como episódio número 1, trazendo sobre decisões invisíveis para a gente entender que todos os dias nós nos sabotamos. Nós nos sabotamos e a forma de identificar as decisões invisíveis e que isso acontece com a gente é entendendo que essas decisões são crenças limitantes operando na nossa vida, ou seja, sem que a gente perceba, por isso, decisões invisíveis, é tudo muito inconsciente por causa do movimento do mundo rápido, da aceleração, de querer dar conta de tudo, como eu vinha falando antes, mas a gente se dá conta que isso está acontecendo, infelizmente, só quando algo nos bloqueia, só quando algo nos paralisa e a gente percebe. Porque é que há 10 anos, 15 anos, 20 anos, essa área da minha vida não vai. E eu só consigo me dar conta que a minha escolha foi inconsciente quando algo paralisa na minha vida. E eu só paraliso quando eu não tenho autoconhecimento. Quando eu desenvolvo autoconhecimento, quando eu busco me entender, me conhecer, entender o que é meu e o que é da minha família de origem, da minha ancestralidade. A partir desse momento, entendi, veio a luz, veio a consciência, eu tenho o potencial e a capacidade de fazer diferente. As microdecisões invisíveis ou visíveis, né? Falando de consciente e consciente, tem um impacto direto e extremamente importante, sim, na nossa vida. Como a gente falou, muitas vezes a gente se dá conta e outras vezes, quando a pessoa não tem o autoconhecimento ou conhecimento da sua história familiar, dos padrões sistêmicos, padrões da sua família, os tipos de escolha que a sua família de origem fazia, é como se a pessoa vivesse, eu sempre brinco e falo sobre destino. Enquanto a pessoa continuar não olhando, não conhecendo a sua história, não olhando para o seu inconsciente, não olhando para a sua história de família e os padrões que está repetindo nessas microdecisões, vai continuar nomeando os bloqueios como destino. Isso é muito forte e muito importante a gente se dar conta. A gente tem a mania, às vezes, de dizer, o meu destino era esse. Eu vim nessa vida para sofrer mesmo. Nada dá certo para mim no trabalho. Eu só entro em relacionamento furado. As pessoas que têm essa fala é porque elas não estão olhando para a potencialidade delas de trazer a luz, trazer a consciência, conhecer a sua história, trazer à consciência padrões e crenças limitantes que vem de uma ancestralidade muito longe da gente, mas que se repete de geração após geração até chegar na gente. É óbvio, porque não somos alecrim dourado. Então, assim, né, Cris?
Então, assim, não somos alecrim dourado. Vai chegar na gente e se nós não tratarmos na nossa geração, vai passar para os filhos, para os netos, para os bisnetos e aí não se conserta nada nessa árvore genealógica. Então, que a gente possa, e eu já vou trazer os exemplos para vocês de como a gente observa essas decisões, microdecisões no dia a dia que impactam o presente, mas principalmente o futuro. Mas se a gente não trouxer para a consciência que toda família tem histórias ocultas, crenças limitantes que muitas vezes as gerações anteriores não tinham acesso ao conhecimento, internet não tinha, na minha época não tinha nem celular. Não tinha nem celular. Então, imagina, telefone em casa era só para quem... Nossa! Então, imagina se a gente ia, na época dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, ia ter acesso a um conhecimento desses. Não tem. Que bom que hoje nós temos acesso a tudo isso. Mas muitas vezes eu me pergunto o quanto as pessoas hoje estão usando esse acesso fácil e rápido da internet, das redes sociais, para fazer o bem para elas mesmas ou o contrário. Eu me questiono isso todos os dias. Eu me questiono, fiz uma masterclass com uma colega terapeuta muito legal que me convidou. Tinha 250 alunos na aula, na comunidade dela são mais de 400 alunos, se formando em terapias. E aquele dia eu achei o máximo ter todas aquelas pessoas em prol da saúde mental, em prol do bem-estar do outro, se desenvolvendo para trabalhar justamente com crenças limitantes das pessoas. Mas eu também me questionei, Cris. 200, 350, 450 alunos nessa turma se formando em terapeutas por quê? Porque está na moda? Porque realmente querem fazer diferença? Porque estão buscando algo que não sabem nem exatamente o que é, mas alguém me disse que é legal. Então, a informação na internet, ela é ampla e a gente pode escolher para que a gente quer usar isso hoje. Então, imagina, naquela época não tinha acesso, hoje tem muito acesso. Então, a gente está no meio do caminho onde vamos olhar para isso porque vai impactar a próxima geração. E nós somos a chave, sim, da cura dessas raízes cheias de crenças que limitaram o crescimento, o desenvolvimento e a prosperidade de muitas gerações que vieram aí antes da gente. Sobre os exemplos das microdecisões e como a gente pode observar no dia a dia, tem mais de 1000, saberia te dar aqui exemplos, né? Sobre essas microdecisões e como observar elas no nosso dia a dia. Mas vou falar, assim, de alguns exemplos que chocam mais a gente e que me impactaram muito no consultório, porque são pessoas que chegam sem nem imaginar que a dor delas atual tem a ver com uma crença de família e que todos os dias elas escolhem, através dessas microdecisões invisíveis, que elas nem percebem que estão decidindo essas coisas ou estão tomando essas decisões, que isso tem a ver com uma crença que precisa ser olhada com cuidado e com carinho. Um exemplo, estávamos falando agora, é a questão da alimentação. Sim, muitas pessoas chegam no consultório com uma compulsão, né, alimentar, compulsão por compras, compulsão por jogos, por muita coisa. E essas pessoas, por muito tempo, brigam com a balança, brigam com o nutricionista, brigam com o nutrólogo, brigam com o corpo, uma vida inteira, olhando para a quantidade de comida. Quanto eu estou comendo, quanto eu estou pesando, eu tenho que ir naquele médico, eu tenho que fazer uma bariátrica, eu tenho que fazer tal coisa, olhando para a decisão de comer ou não, de escolher a comida. Sim, é uma microdecisão importante escolher a comida. Escolher o quanto tu vai investir numa compra, o quanto vale a pena, o quanto tu precisa isso ou aquilo. Mas o foco consciente não é isso. Não é aquele problema que você tem. Você não tem um problema se você vai comer 200 ou 300 gramas. Você passa a olhar diferente quando você entende que você tem um problema porque você está seguindo um padrão familiar por uma frase que você ouviu na infância. Por uma frase ou uma crença, às vezes nem é uma frase. Às vezes é um comportamento silencioso, mas a gente chama isso, né, de padrão comportamental na família que te leva a ter a compulsão. Exemplo, uma fala. Sabe aquelas famílias que, ai, tá muito magrinho, tu tem que comer mais. Ai, tu tá muito magrinho, desnutrido. Saúde, ser mais cheinho é saúde. Na minha época eu vi isso.
E eu era super saudável, por sinal, né? Porque, né, nunca escutava que eu não estava saudável, eu estava sempre bem cheinha. Porque é de família. Isso vinha das famílias. Ser gordinho, ser mais cheinho era positivo, era visto como saúde, está se alimentando bem. Mas isso é muito do italiano, isso é muito do alemão, isso é muito do povo da massa, do Rio Grande do Sul, do pão, que é uma delícia, né? Fala sério, sabe? Então, assim, vem disso. Mas o que lá atrás, e assim, ó, vamos eliminar o comportamento de culpar, de julgar e condenar os pais e os avós por esse tipo de atitude que tiveram lá no passado. Por quê? Porque eles não tinham esse conhecimento. Eu acabei de falar para vocês, eles não tinham acesso a isso. Então, hoje a gente tem esse acesso, então é hoje que a gente tem que olhar para eles e dizer: pai, mãe, meus queridos avós, muito obrigada por tudo o que vocês fizeram e me ensinaram. Por favor, abençoem o meu caminho, mesmo que eu tome decisões diferentes das suas. Essa frase desbloqueia, assim, ó, Cris, até cadeado, sabe? Porque é uma frase de gratidão por tudo que eles fizeram. Eles deram o melhor pra gente, eles só sabiam fazer daquele jeito, mas eu não preciso repetir. Eu posso fazer diferente, porque o meu filho não precisa estar gordinho para ser sinônimo de saúde. E aí não tem a ver com estética nenhuma, de forma nenhuma que eu tô falando, mas de saúde. Então, assim, às vezes as compulsões não têm a ver com as gramas que comeu, com tu tá feio ou tu tá bonito. Não é isso. Mas observe se você não está lutando contra um objeto, a comida, uma fala, alguém que você viu no Instagram que tem o corpo assim, o corpo assado, alguém te falou uma coisa, um colega de trabalho, e na verdade não é isso, a tua dor não é essa. A tua dor está no famoso, que eu brinco muito no consultório, chip. A gente carrega um chip desde que a gente nasceu. Desde a nossa barriga da nossa mãe, a gente carrega um chip de memórias, com memórias genéticas. E essas memórias genéticas não são só boas, não são só sobre a cor do meu olho, não são só sobre a cor da minha pele ou do meu cabelo. As memórias genéticas são sobre sentimentos, sensações, e aí sim as crenças vêm mais carregadas ainda, muitas vezes, de dor. Então, eu teria muitos exemplos para te trazer. Te trouxe, né, de uma compulsão por compra, por alimentação, mas tem muitos outros. As microdecisões diárias falam também sobre os relacionamentos. A escolha do parceiro ou da parceira para a gente se relacionar. O que eu ouço muito, mais ouço, eu acho, no consultório, é o dedo podre. Né? Já ouviu, né? Sobre isso. O dedo podre. Eu tenho dedo podre. Eu escolho alguém, vai lá. Ou a pessoa some, ou a pessoa fica comigo um mês, diz que não quer namorar, casar, mas 2 meses já tá casado com filhos. Então, o famoso dedo podre, o problema não é a pessoa que você escolheu. O problema não é que aquela pessoa fez você sofrer, aquela pessoa não te valorizou. Olha para ti, olha para a tua história, vai pesquisar as dores das mulheres da tua família. Vai pesquisar a forma como os homens olhavam e valorizavam as mulheres na tua família. Isso são crenças que a gente escutou na infância. Homem não presta, todos são iguais, todas as mulheres... Eu já ouvi muito, a mulher só quer dinheiro mesmo. Eu ouço isso de pessoas da família que eu admiro muito, mas que eu percebo que é uma crença assim enraizada e não tem como tirar. Dá um cartão de crédito que está satisfeita. Eu ouço isso muito, Cris. Não é só de paciente, pessoas da família. Pessoas da família. E, de novo, não vamos julgar os coleguinhas. Por quê? Porque eles não têm conhecimento do que eles estão falando. E isso são as decisões invisíveis. Eu decido dar sequência a um padrão de resposta, a um padrão do que o meu pai e o meu avô diziam sobre as mulheres, o que a minha mãe dizia sobre os homens, eu levo adiante. Tá entendendo as microdecisões? Então, eu decido escolher essa pessoa. Por quê? Autossabotagem. Porque essa pessoa tem um perfil que não vai dar certo comigo. Porque eu ouvi lá atrás que eu tinha que escolher homens assim, assim, assim. Então, eu vou escolher homens assim, assim, assim. Mas não tenho o que eu preciso. Quantas vezes a gente vê na sala do consultório mulheres que dizem:
o meu marido, a pessoa que eu escolhi, tem uma ótima condição financeira, tem um trabalho legal, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que estuda, que para frente, que me incentiva, que me apoia, mas é uma pessoa que não está presente. E aí a gente tem que saber reconhecer o que eu preciso. Eu escuto também pessoas que, nossa, eu tenho um pai maravilhoso em casa, eu tenho um marido maravilhoso em casa, mas que na profissão não se encontrou. Então, a gente tem muitas crenças limitantes por aí, mas que estão disfarçadas de dedo podre. Tá entendendo? Então, assim, muitas vezes tem crenças limitantes, as memórias genéticas muito enraizadas que vêm à tona de forma inconsciente, igual a piloto automático, e por isso que a resposta é sim. As microdecisões impactam muito a nossa vida, porque são decisões pequenas que parece que eu tenho dedo podre, eu escolho mal, eu tenho azar, aquela coisa do azar. Isso é meu destino, então dizia lá no meu mapa astral, tal coisa não sei o quê. Nada contra o mapa astral, inclusive adoro. Mas a gente tem que saber separar as coisas. A gente tem que saber separar o que é o meu comportamento repetindo uma crença que me limita lá da minha família de origem e o que é uma simples sensação ou, eu acho que eu sempre escolho errado. Mas vamos lá, eu vou tomar as rédeas da minha vida e eu vou tomar essas decisões e vou me dar conta que eu tô repetindo algo que eu não preciso. Por isso, a frase: gratidão aos meus ancestrais por tudo que eu aprendi. Gratidão aos meus ancestrais e os meus pais e avós por tudo que vocês viveram e justamente por amor a vocês e por honrar a história de vocês e tudo que fizeram por mim, eu faço diferente e faço algo de muito bom com a minha vida. A rotina é vilã ou amiga quando falamos de decisões conscientes? Até tô eu aqui repetindo a pergunta e pensando sobre isso. Por quê? Porque talvez eu vá ser muito julgada pela minha resposta. E tudo bem, não tô nem aí. Teve uma época que eu gravava umas lives com uma colega da área da psico, que no Insta dela, tinha o nome dela e estava escrito psicóloga indignada, psico-indignada. E aí tu imagina, eu me juntei com ela, daí as duas indignadas a gente falava, essa live é minha, eu falo o que eu quiser. É mais ou menos assim que eu tô hoje, tá, Cris? Esse podcast é meu, eu falo o que eu quiser, mas é claro, sempre com respeito, consciência e ética, porque eu sou psicóloga e representante, né, da psicologia. Então, brincadeiras à parte, é importante entender que sim, a gente precisa falar algumas coisas pensando na teoria, por isso que eu falei, né? Eu falo o que eu quiser aqui, mas com respeito, com ética, enfim. Mas a gente também precisa trazer as coisas para a experiência, o que a gente vive no dia a dia, e que nem tudo é exatamente como a gente leu no livro, né? É a mesma coisa da maternidade, que em breve a gente vai ter também um episódio bem legal aqui, em homenagem ao Dia das Mães, em maio, trazendo a maternidade real. E o que eu quero trazer nesse projeto do Pod Psique é a psicologia no dia a dia. Então, é uma psicologia real. E aí, quando a gente fala sobre rotina ou questiona a rotina, e por isso que eu disse, acho que vou ser muito julgada pelo que eu vou falar e tudo bem, é porque a rotina, aquela que a gente aprende, ou quando vai no nutricionista, ou até mesmo quando vai num terapeuta, num psicólogo, num médico, num professor de educação física, num personal, onde tem uma rotina. Às 9 horas isso, às 10 horas isso, às 11 horas isso, eu não julgo como saudável. Mas eu quero colocar o meu ponto de vista aqui, olhando para o emocional e para o psíquico do ser humano. Ali, quanto mais a gente está, às 9 eu tenho isso, às 10 eu faço aquilo, às 11 eu tomo água, ao meio-dia eu tenho que almoçar, porque ao meio-dia e 15 eu tenho que tomar a minha, o quê? O shake, é isso aí. É isso aí. Então, assim, quanto mais eu entro num piloto automático, porque isso é um piloto automático, mais a rotina se torna vilã com relação às decisões invisíveis. Mas agora vamos trazer a rotina como amiga, porque a pergunta foi exatamente essa. Ela é vilã ou ela é amiga? Os dois. Por isso a minha resposta vai ser das duas formas. Ela é negativa, ela é vilã quando ela passa a tomar uma proporção na nossa vida onde eu só tomo decisões, que na verdade eu nem tomo, eu só sigo um roteiro de vida, durmo, acordo, tomo meu shake, tomo meu não sei o quê, vou trabalhar, vou pro almoço, vou botar na balança as medidas daquela comida, depois eu vou não sei o quê, e deu, acabou meu dia, tô fazendo tudo certo. Não, no meio disso, você está
trazendo para sua vida uma rotina de micro decisões vilãs. Decisões invisíveis que seguem um padrão onde não vão te levar a grandes coisas. Agora, a rotina amiga, a rotina que é saudável, ela é leve. E você tem a capacidade, ou então eu digo a capacidade relacionada à sua inteligência emocional, de ser flexível e entender. Opa, eu tô seguindo um roteiro que é entregue para 10 pessoas lá naquela sala de aula. Ou eu tô seguindo um roteiro onde no Instagram o cara que tem 2 milhões de seguidores disse que isso aqui vai funcionar. Não é para todo mundo que vai funcionar. E aí eu passo a me tornar um ser humano consciente. Quando eu assisto uma aula, assisto um curso, eu ouço e vejo aquele roteiro que o cara diz que vai dar certo. Mas eu pego esse roteiro e adapto à minha realidade, adapto à minha vida e olho para aquilo e entendo. Esse ponto das 11 horas, por exemplo, não cabe na minha vida. Não faz sentido para mim fazer isso. Mas aquele ponto das 15 horas eu vou fazer porque faz sentido com a minha história, faz sentido com o comportamento novo que eu quero trazer para minha vida e com o rompimento das crenças limitantes do famoso chip das memórias genéticas. Maravilhoso. Adorei a tua... Com certeza, tomar uma decisão mais consciente precisa, em primeiro lugar, para que a gente possa tomar essa decisão mais consciente, a gente precisa exercitar o aqui e o agora. Estar aqui e agora, independente do que eu estou fazendo. Porém, não quer dizer que eu estarei fazendo qualquer coisa no piloto automático. Inclusive, essa 1 hora que nós estamos juntos aqui é sobre isso, sobre microdecisões. Eu escolhi estar aqui agora, então eu preciso estar aqui de alma, de coração, de foco e atenção. Então, não tem como nós acertarmos nas microdecisões que vão nos impactar lá na frente, que vão impactar as gerações seguintes, se a gente não estiver no aqui e agora e não agir com intenção. Porque sem intenção eu estou no piloto automático. Eu tenho que fazer tal coisa porque me disseram que se eu fizer errado. E não é certo e errado, e bom e mal, lá do dicionário. É errado para mim. Tá errado para mim, na minha vida, fazer algo porque alguém disse que eu tenho que fazer porque vai resolver meu problema. Eu preciso fazer algo com intenção. Normalmente, né, eu falo para as pessoas, olha que pergunta interessante, né? Às vezes eu tenho algumas coisas que eu compartilho lá no consultório de pacientes que trabalham com terapias integrativas. Por exemplo, as pedras, então as pulseiras de pedra, os terços, uma paciente que trabalha com as pedras naturais, outra que vende as velinhas aromáticas, e vem muitas perguntas sobre isso. Então assim, olha que legal esse produto, mas eu posso acender uma velinha em casa? Dizem que fazem mal, diz que faz mal, dizem que... Né? Eu sou da área da psicologia. O que eu vou dizer e responder para a pessoa? Intenção. Independente se você está adquirindo um produto que você entende que ele é místico, que ele tem algo, né, ali de energia, que você está levando esse produto porque você se encantou por isso, tudo que eu escolher e decidir comprar, adquirir, utilizar e trazer para minha vida vai depender da intenção que eu tenho. Então, estar no aqui e agora, gente, não importa o que é. Não importa a religião, não importa a doutrina, esteja onde você se sente bem estando, mas com intenção e aqui e agora, conexão, conectado com o que você está fazendo. Essa é a dica primordial para que as microdecisões deem certo lá na frente. Muito boa pergunta. Como é que eu começo ela? Tão boa que eu não sei responder. E agora o que eu faço? Um convite muito especial para quem quer viver de forma intencional, com o seu foco no aqui e agora e conectado efetivamente com o que está fazendo e o que quer para o seu futuro. O meu convite é autoconhecimento, buscar o autoconhecimento através de conhecer a sua própria história. Hoje tem sites muito legais e muito confiáveis
que trazem, tu digitando lá o nome, sobrenome da família, da onde vem tua família, se tu tem algum nome de bisavô, tataravô, tu coloca no site e ele te traz a informação da tua árvore genealógica. De onde eles moravam há 100, 200 anos atrás, traz muito da tua história. Então, o autoconhecimento é o segundo ponto, fazendo a psicoterapia, buscando o psicólogo, buscando o terapeuta para conhecer você e o que você quer para sua vida efetivamente, aprendendo a separar o que é uma crença da família e o que é uma decisão sua, mas em primeiro lugar, busque a sua história, a história da sua família que faz parte de você. Muitas pessoas não sabem que o que os pais da gente viveram, o que os avós da gente viveram fazem parte das nossas decisões também. No chip da memória genética, que eu sempre brinco que a gente já nasce com ele. Então, o primeiro convite é autoconhecimento, vai descobrir a história da tua família, busca na internet, utiliza, como a gente falou agora há pouco, as redes, utiliza essa disponibilidade da atualidade que é a internet e várias ferramentas que tem por aí para descobrir mais da tua história. Tem uma avó de 95 anos viva, tem uma avó de 80 anos viva, senta com a avó. Ah, mas eu não tenho muito contato. Não interessa, senta com a avó, tomar café, comer pão. A gente falou comida, né? Comer pão, viu como é que é? A avó tá associada com comida boa, com acolhimento, com conforto. Pergunta para ela. Senta com o teu pai, dá graças a Deus que tu ainda tem ele ali hoje, que tu pode trocar uma ideia e pedir, pai, me conta um pouco da tua adolescência, me conta a história dos teus irmãos, como é a ordem de nascimento de vocês? Então vai descobrir a tua história / a história da tua família de origem, mesmo que tu não tenha conhecido essa pessoa, mesmo que tu não tenha conhecido os teus bisavós, os teus tataravós, os tetravós, a irmã da avó. Eu descobri há pouco tempo que meu avô tinha um irmão gêmeo que não sobreviveu. Meu Deus, nunca! Eu tenho quase 40 anos, eu não sabia disso. E daí? É muito importante entender que tem geração de gemelar na família, porque vai impactar lá na frente muita coisa. Então, o primeiro passo, o convite para você, autoconhecimento baseado na sua história de origem. Vai pesquisar sobre a sua história. Segundo convite, que faz parte de um só, psicoterapia. Busque um psicólogo para você conseguir identificar e separar com clareza e consciência o que é meu, o que é da minha personalidade, o que eu quero para mim, o que faz sentido para mim e o que são crenças limitantes que eu trago na minha memória genética. E aí eu consigo praticar as frases de solução, que aí vem o terceiro convite, que a gente trabalha na constelação familiar, onde a gente, com essas frases, utilizando essas frases diariamente, nos momentos que se sente mais bloqueado, nos momentos que precisa tomar uma decisão e está na dúvida se essa decisão é consciente ou é inconsciente, trabalhar numa técnica, utilizando a técnica, a ferramenta da constelação familiar, de forma a olhar para o que é meu e o que não é meu. E se as minhas decisões têm sido mais conscientes ou inconscientes, baseado no histórico familiar. Porque as famílias da gente, todas, independente da cultura, vamos lá, né? 100, 150, 200 anos atrás, vocês acham que foi uma vida fácil? Foi uma vida extremamente difícil. Foi uma vida onde passaram fome, onde passaram sede, onde trocavam 10, 12, 15 horas de trabalho por um prato de almoço para os filhos. Eu sei porque eu tenho histórico na minha família. De uma bisavó que passava uma semana em cada casa lá na colônia, costurando roupas das famílias em troca de almoço. Então, olha a dor que a gente carrega. A gente não conheceu a bisavó, a tataravó, mas a gente carrega na nossa memória genética sentimentos e sensações que não são nossos. E a constelação familiar feita de forma correta, de forma ética e voltada para revelar, trazer para a luz e para a consciência, esse tipo de crença vai te ajudar a descobrir quem você é e como você mesmo está se sabotando e criando empecilhos e bloqueios baseado nessa dor que não é sua. Então, a constelação familiar realizada de forma a olhar para a psicologia sistêmica, usando ela como uma ferramenta da psicologia, uma ferramenta
onde a gente consegue mostrar para o paciente que aquilo ali não é místico, aquilo ali não é espiritismo, aquilo ali não é xamanismo. E, de novo, muito legal todas essas áreas das terapias integrativas, mas a constelação em si, ela precisa hoje ser olhada com um olhar mais cuidadoso para a pessoa que veio buscar essa técnica. Um olhar do consciente, do inconsciente. Um olhar com cuidado para aquela família onde muitos segredos são revelados nesse exercício da constelação, que eu gosto de chamar de exercício sistêmico. Fica mais leve do que constelação familiar. É um exercício onde a gente consegue entender o que é teu e o que é da família lá atrás. Da origem, de onde vêm esses bloqueios, essas dores. E isso faz toda a diferença. Então, fica o meu convite especial para que vocês possam conhecer essa técnica, mas com esse direcionamento. Um direcionamento para que seja entendido o que você pode fazer para a sua vida melhorar, para você prosperar. E não encontrar culpados. E não buscar respostas em outras pessoas. A constelação familiar, voltada para exercícios da psicologia sistêmica e com esse olhar da psicologia, traz a consciência da gente, comportamentos que eu posso ter, que vai me beneficiar, mas que eu tenho que ser responsável por eles, e os que eu não posso mais ter, que vai me levar para as microdecisões invisíveis, vilãs, como a gente falou anteriormente.